Você já parou para pensar o quanto você sonha? Alguns têm sonhos pacíficos, enquanto outros são atormentados por pesadelos horríveis que os deixam acordados durante a noite. É comum pensarmos que os nossos sonhos são apenas frutos da nossa imaginação. Mas e se eu lhe dissesse que eles podem vir para a nossa realidade? Sim, você ouviu corretamente. Às vezes, esses pesadelos nos perseguem mesmo quando estamos acordados, como se fossem monstros à nossa espreita, prontos para nos atacar a qualquer momento. Você já ouviu falar no Fred Krueger? Ele é um exemplo perfeito do que eu estou tentando te explicar. Imagina o terror de saber que o seu pior pesadelo pode se materializar diante de você a qualquer momento. Você pode tentar se convencer de que tudo não passa da sua imaginação. Mas e se não for? E se a linha entre a realidade e o pesadelo estiver ficando cada vez mais próxima? O quão assustador é sentir o medo se apossando de você, sabendo que a qualquer momento aquele pesadelo pode se tornar a sua pior realidade. Oi, eu sou o Skyrox e hoje vamos falar da Mulher do Ônibus, uma criatura criada por Trevor Henderson, que pode se materializar do seu sonho para a vida real e começar a causar os piores medos possíveis. Espero que estejam preparados então e vem comigo. A maldição começa assim que você sonha com ela em um ônibus. Para explicar melhor, vamos para a história de uma mulher chamada Valerie. Imagina uma noite escura e fria, onde a única coisa que se ouve é o barulho do vento e dos galhos das árvores. Uma mulher chamada Valerie estava esperando o ônibus em um ponto, mas o veículo nunca chegava. Ela liga para o seu melhor amigo Lou com o intuito de não se sentir sozinha. No meio da conversa, ela começa a contar sobre seus sonhos recorrentes, onde ela está sempre atrasada para pegar um ônibus, e ela até consegue entrar nele, mas nunca consegue ver o motorista ou sair do veículo. De repente, Valerie começa a sentir que não está sozinha na rua escura. Passos parecem estar se aproximando, mas ela não vê ninguém. O clima de paranoia começa a se intensificar quando Valerie percebe que a mulher dos seus sonhos é a mesma que está seguindo ela. E tudo que ela sabe é que aquilo não é humano. Ela pede para Lou ir buscá-la, mas quando ele está próximo de sair de casa, ela desiste pois nota que o ônibus está se aproximando. Valerie entra no ônibus e senta no banco do meio. A viagem ela já começa a ficar assustadora quando ela percebe que ela é a única pessoa que está no ônibus. Alguns pontos depois, uma sensação de estar sendo observada começa a surgir. E ao olhar para trás, lá no fundo do ônibus, na escuridão, ela nota a mulher dos seus sonhos. Valerie acaba entrando em pânico e começa a apertar o botão de parada repetidas vezes, mas o motorista não para. A tensão cresce à medida que a criatura começa a ficar visível do fundo do busão. Desesperada, ela liga para Lulu novamente, que atende e começa a acalmá-la, dizendo que tudo que ela está vendo pode ser fruto da sua imaginação. Só que de repente, Valerie ouve uma batida forte na porta da casa de Lou. Algo está do outro lado da porta. A voz dele começa a ficar trêmula e o desespero começa a tomar conta do seu corpo. Do nada, é possível ouvir um grito agudo e arrepiante estranho que corta o ar, seguido pelo silêncio mortal. Tudo isso enquanto a mulher se aproxima cada vez mais de Valerie, que neste exato momento está paralisada de medo, rezando por sua vida. Finalmente, quando parece que não há mais esperança, o seu telefone toca. Era Lou. Ela atende. Porém, o seu tom de voz é completamente diferente. Ele diz a Valerie que ela nunca deveria ter olhado para o rosto da criatura, pois esse foi o seu maior erro. Valerie tenta correr para a porta do ônibus, mas é tarde demais. O último som que ela ouve é um grito estridente, que logo se cala na escuridão da noite. O que aconteceu depois, nunca se soube. A história que eu mencionei acima, ela meio que inspirou Trevor Henderson a criar essa criatura, mas é evidente que ela se assemelha muito a uma lenda chinesa conhecida como a lenda do ônibus 375. Inclusive, se você quiser ver, lembra que o card vai estar aqui, tá? Ou vai estar no final do vídeo, você pode ver eu falando sobre o ônibus 375. Mas, enfim, a lenda conta a história de 3 homens de sobretudo que entram no último ônibus da noite, o ônibus 375. E após a entrada deles, o ônibus sai da cidade e todos os passageiros são mortos. Essa entidade ela acaba se assemelhando muito a essa lenda. A mulher do ônibus ela é uma entidade demoníaca que se alimenta do medo humano. A sua presença é sinistra e sombria. Ela é uma mestra na psicocinese, capaz de manipular o mundo dos sonhos e transformar os pesadelos em realidade. Usando desse poder, ela pode enganar as suas presas.
Os seus métodos de caça e assassinato são desconhecidos, mas acreditam que ela escolhe as suas vítimas cuidadosamente, explorando suas mentes e descobrindo seus maiores medos. Então, como uma sombra, ela aparece em seus sonhos, mostrando uma visão sombria do que está por vir. Essa criatura era capaz de destruir a mente das suas vítimas em questões de segundos. As emoções, os pensamentos das pessoas, tudo isso vai embora, criando pesadelos que as perseguem até o mundo real. A mulher do ônibus também é capaz de controlar as linhas telefônicas e substituir qualquer som na linha pelo seu assustador rangido, deixando as vítimas completamente isoladas e incapazes de pedir ajuda. E o mais perturbador de tudo é que ela pode estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo, perseguindo suas vítimas, seja no ônibus ou na segurança da sua própria casa. E é aí que entra o grande ponto. Qual o seu maior medo? Você já teve um pesadelo com ele? E se ele vier para o mundo real? Muitas perguntas, né? Muitos acreditam que essa mulher é real, uma entidade que se esconde nas sombras e caça suas presas sem dó. Ela é um lembrete sombrio de que nem sempre estamos seguros, mesmo em nossos sonhos, e que às vezes os pesadelos eles podem se tornar realidade, e não há como escapar deles. Agora que você sabe dessa criatura, reze para nunca encontrar com ela nos seus sonhos, porque quando os pesadelos começarem, a luta para despertar dela será brutal. A única coisa que eu posso fazer é te desejar coragem, porque é aterrorizante e extremamente perturbador imaginar as consequências de encarar essa entidade cara a cara. Então, boa sorte e que os seus sonhos sejam livres dela. Tenha uma ótima noite.